Graça e paz, meus irmãos. Aqui, Pastor René, da Igreja Batista. E nós estamos em nossa maratona de conhecimento de toda a Bíblia em 36 dias. E este é o nosso 9º dia. Hoje, Isaac. Muito bem, no capítulo 24 de Gênesis, nós encontramos aí o pedido de Abraão, que já estava ficando velho, já estava vendo que estava chegando o fim da sua vida, e aí então ele pede ao seu servo Eliezer para ir até a sua terra e encontrar uma esposa para o seu filho. É interessante você observar, lendo o capítulo 24 de Gênesis, que você vai perceber toda uma ação de Deus nessa história. Você percebe nitidamente que Deus está trabalhando nos acontecimentos. Basta ler o capítulo 24. Vamos ver aqui alguns sinais, por exemplo. Primeiro ponto, no 24:7, Deus enviará um anjo, diz o Abraão. Ok? Então ele percebe, ele já tem aí uma intimidade com Deus, ele sabe que Deus vai guiar através de um anjo. No 24:11, ao chegar ao local, lá o Eliezer, depois de viajar, ele chega no local, no momento exato que as mulheres iam buscar água. Você percebe aí um agir de Deus nesse encontro. Não é uma coincidência, é um agir de Deus. No 24:59 e 35:8, Rebeca, interessante, Rebeca tinha uma ama, tinha uma escrava, tinha uma pessoa que estava a dispor dela, trabalhando com ela. E no outro texto nós vamos ver que é Débora, ok? Débora é a ama de Rebeca. E por que Rebeca está indo lá buscar água? Porque ela como mulher está indo buscar água. Por que não é um homem? Ou por que não é a sua ama? Tem aí, você percebe nitidamente um agir de Deus nesse contexto. 4, no versículo 24, de 12 a 27, e aí Deus mostra ali um sinal, Deus confirmou com um sinal que ele estava por trás de tudo aquilo. Então você vê nitidamente no capítulo 24 um agir de Deus naquele contexto. Uma curiosidade, no texto já aparece aí a figura de quem? Do Labão. Esse Labão é aquele lá que vai ter uma experiência com quem? Com Jacó, né? Vai enganar Jacó. Então você vai ver aí como já aparece um pouco de um Labão ali ambicioso, trapaceiro, ok? Então é só você ver no capítulo 24, 30, 31, que ele, quando ele percebe que chegou alguém rico, alguém de influência, ele já se interessa. Ele já está querendo se aproximar, e nós já começamos a perceber um pouco da história desse Labão, ok? Bom, em todo o contexto nós temos Deus agindo, né? Nós temos a aprovação dos pais de Rebeca, não é isso? Nós temos a aprovação de Abraão lá no começo relacionado a Isaac, e observe que nós estamos no período patriarcal, não é isso? Período patriarcal onde os pais têm poder de influência. Então nós temos aí Deus agindo, temos aí os pais aprovando, nós temos testemunhas, e é nítido aí o contexto de um casamento religioso. Quem me conhece sabe que eu sou defensor do casamento religioso. Eu fico impressionado como as igrejas evangélicas tiveram a coragem, vamos dizer assim, de abrir mão do casamento religioso. Ou seja, se a pessoa casa só no civil e chega lá, só se casar no civil, a igreja aceita. E nem precisa casar no religioso. Mas se a pessoa, porventura, falar que é casado só no religioso, a igreja não aceita o casamento religioso e vai exigir o casamento civil. Ou seja, ela exige o casamento civil, mas não exige o casamento religioso. Isso é algo que eu tenho falado, eu acho um absurdo essa postura das igrejas evangélicas. Se tiver de exigir, exige o casamento religioso. Que esse é o verdadeiro casamento. Então você vê aqui um casamento religioso, ok? Uma aprovação religiosa. O capítulo 24:16 diz que Rebeca era virgem. Olha que coisa interessante. E o capítulo 25:20 diz que Isaac tinha 40 anos quando conheceu Rebeca.
E aí, filho, talvez seja por isso que o capítulo 24, 63 a 67, Rebeca chegou lá no encontro, olhou o Isaac assim, de longe, aí Isaac também olhou aquela mulher, os dois assim, e aí o texto vai dizer, logo se encontraram, já partiram para a tenda. Fechamento da fatura. Rapidinho. Estranho, rapaz, rápido assim. Mas você vê aí que houve um casamento ali. Que casamento? Religioso. Uma aprovação de Deus, uma aprovação dos pais, e com testemunhas, eles já estavam casados dentro de um contexto religioso. É só você observar a ação de Deus por trás dessa história e a aprovação dos pais e as testemunhas. Muito bem, capítulo 26, depois de casado, por causa da fome, o Isaac então vai para a região lá dos filisteus, não é isso? E aí morou um tempo lá com os filisteus, lá em Gerar, e lá ele prosperou muito e deu testemunho. As pessoas perceberam, o rei de Gerar percebeu que Deus estava com Isaac, e as pessoas da localidade viu que ele cresceu muito financeiramente. O empreendimento dele foi muito grande, ele superou os moradores lá de Gerar, e apesar de ter dado grande testemunho de que Deus estava com ele, ele provocou ciúme e provocou perseguição daquelas pessoas em relação a ele. É uma aplicação prática que eu estou vendo agora, que eu não coloquei aqui à frente, mas já estou adiantando agora. As pessoas podem perceber Deus em você. Se as pessoas não perceberem Deus, é pior. Mas mesmo que essa pessoa perceber que Deus está contigo, que você é servo do Senhor, se não for do interesse dela, ela vai te perseguir, independente que ela perceba Deus em você ou não. Se ela não perceber Deus, então, aí é que piorou. Há muitas pessoas, meus irmãos, que não é questão de Bíblia, que não é questão de Deus, o referencial não é a Bíblia, o referencial não é Deus, o referencial é a vontade própria dela. Porque se for contra a vontade dela, até contra Deus ela se levanta. Vide exemplo, Saul. Saul tinha plena convicção de que Deus tinha escolhido Davi. Adiantou alguma coisa? Saul, o povo da tribo dele, é Benjamim, não é isso? Benjamim, se não me engano, não sei se estou enganado, é Benjamim. E aí se levantaram para manter o poder lá no reinado, mesmo sabendo que era da vontade de Deus. Tá, meu irmão? Ser humano, por seu egoísmo, por vontade própria, ele é capaz de se levantar até mesmo contra Deus. Aqui eles estão vendo que Deus está com Isaac, mas não adiantou nada. Tentaram atrapalhar a vida de Isaac. Bom, lá entre os filisteus, o Isaac ele reproduziu um pouco do pai dele. Então ele tem um aspecto positivo de Abraão, e ele tem um aspecto também negativo. Qual é o aspecto negativo? Ele mentiu. Ele falou também que Rebeca não era a irmã, não era mulher dele. Então mentiu, ok? E no aspecto positivo, assim como Abraão, ele também levantou altares na terra de Gerar. Ele foi um adorador, levantou altar de adoração ao Senhor. Isso é muito interessante. E lá então, eles cavaram lá os poços de Abraão, que Abraão tinha cavado, e o próprio Isaac, então, ele começa a cavar novos poços. Ele cavava o poço e o povo ia lá e entulhava os poços. Cavava outro poço e o pessoal ia lá e entulhava. Interessante, né? Lembra da música? Querem entulhar meus poços, querem entulhar meus poços, e fazer desistir, mas quem vai abalar o sonho, não é? Então a música fala assim: a marca da promessa ele me deu. Então, irmão, pode tentar entulhar os seus poços, pode tentar fazer o que for, se Deus está no negócio, já era. Ele insistiu até então que ele conseguiu. É mais uma aplicação que não está aqui no nosso estudo, estou lembrando agora, está vindo na minha mente agora. Meu irmão, estão tentando atrapalhar a tua vida, estão tentando acabar com aquele teu projeto, estão entulhando os teus poços, teu poço. Fica tranquilo, você está com Deus, você tem a convicção que Deus está contigo, calma que vai chegar um momento e o poço não vai ser mais entulhado e você vai conseguir o seu objetivo. Se Deus está contigo, meu, operando Deus, quem impedirá? Já dei duas aplicações práticas que eu não coloquei aqui no estudo e estou lembrando agora. Muito bem,
Terceiro ponto, uma curiosidade, é interessante, né? Você vê lá o episódio de Abraão, que o Isaac mentiu junto, assim como Abraão mentiu. O Abraão mente, e aí o faraó, o povo lá de Faraó, toma de Abraão Sara. É isso? Capítulo 12, 10 a 15. Ok? E aí você vê quando o Abraão ele foi em direção lá ao Egito, Deus não interviu em nada. Deus não se manifestou a ele, simplesmente ele foi. E lá ele mentiu. Ok? Quando o Isaac está numa situação de fome também assim com Abraão, que ele toma a atitude de sair para uma outra terra, Deus vai lá e intervém. Não vai para cá, vai para lá. Aqui Deus há uma intervenção. Isso é curioso, né? Ou seja, mais uma aplicação prática. O agir de Deus na vida de cada um é individual. O agir de Deus pode parecer, até no mesmo contexto, a forma como Deus vai agir em um, ele pode agir de maneira diferente do outro. Até no mesmo contexto. Terceira aplicação prática que não está no script e eu estou adiantando aqui agora. E aqui você vê isso. Né? Com Abraão não há manifestação de Deus na atitude de ir atrás resolver a questão da fome. No Isaac já há uma manifestação de Deus. Só você ver o texto aí que está aí. Procura que você vai ver essa narrativa. Aí vem uma dúvida, né? Deus mandou praga ao povo de Faraó no Egito, né? Egito lá, não confunda as pragas do Egito que vai vir lá na frente. É nessa situação aqui, ó. Então você vê que o Egito já tinha experimentado as pragas de Deus antes lá do cativeiro. Bem antes. Então no capítulo 12, 17 a 20. Aí o povo de Faraó pegou a Sara, a Sara, isso. E aí há uma manifestação de praga. Né? Aí vem a grande questão. Sara foi tomada sexualmente quando ela foi pega lá por Faraó? Né? Porque houve uma praga. Deus mandou um castigo. Ou será que Deus mandou a praga justamente para evitar que Sara fosse tomada sexualmente? É uma questão que você pode colocar aqui nos comentários e dar a sua opinião, que é muito interessante, aqui nos comentários, aqui, né? Dá o seu like, se inscreva, ou então pode mandar para o nosso e-mail, porque na segunda fase eu já quero colocar a sua opinião aqui, tá? Manda para o nosso e-mail, ou então comenta aqui embaixo. Você sabe que você pode comentar aqui embaixo, né? Só você vir aqui os comentários e comentar, e vai somar muito com o nosso canal. Mas é muito curioso, né? Será que ela foi possuída sexualmente? Porque lá na história de Isaac, né? É claro que o faraó o rei Abimeleque está olhando assim e vê o Isaac acariciando a Rebeca. Ah, pai, você é tua mulher, cara. Como é que você vai fazer um negócio desse? Vá aqui, alguém possuísse a sua mulher. Olha a desgraça que você ia trazer pra gente. Então ele declara, ó, se acontecesse de alguém possuir a sua esposa, você ia trazer desgraça pra gente. Então lá está claro que Rebeca não foi tomada sexualmente. Mas no caso de Sara já tem uma dúvida. Qual é a sua opinião? O que você acha sobre isso? Muito bem, vamos para as nossas lições práticas. Já adiantei 3. Vamos para as demais. 24, 1 a 5. Abraão se preocupou em Isaac casar com uma mulher de sua parentela. Meu irmão, é coisa certa, né? O ideal é o casamento de cristão com cristão. Casamento místico tem um risco maior de ter problema. Olha, eu estou até falando, maior, tá? Não é que você casando com cristão vai dar tudo certo, né? Tem que fazer a sua parte. Mas quando é um casamento místico, o problema é muito maior. O ideal é que, se você está me ouvindo, é solteira, viúva, sei lá qual é a tua situação, procure casar entre o seu povo. Ensine teu filho com relação a isso. Ensine a sua filha. E nós precisamos resgatar este princípio. Ok? Aí no caso seria a quarta aplicação, né? Que está na primeira, seria a quarta aplicação. 24, 11. O servo de Abraão chegou ao local no momento certo. Coincidência? Não. Quando Deus está no negócio, as coisas acontecem no tempo certo. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Ali aconteceu no tempo de Deus. Deus tem o seu tempo. Deus age por trás da história. Ok? Aí no caso seria a quinta aplicação, né? Então aqui na segunda. 24, 12.
Eliezer orou a Deus e pediu um sinal. Meu irmão, minha irmã, orar e pedir um sinal a Deus é uma prática que hoje também nós podemos usar, ok? Vamos lá. Quarta, que na verdade seria a sétima aplicação, 24:15. Ainda orava Eliezer, ele estava ainda orando, e o que ele estava pedindo já estava acontecendo. Ele estava orando ainda, mas na verdade, quando ele está orando, já está acontecendo aquilo que ele está orando. Só você ver o texto lá. Ou seja, antes de você pedir, meu irmão, Deus já tem o projeto pronto. Nosso grande desafio é ter sensibilidade para buscar a vontade de Deus e se associar a ela. Inclusive, essa é uma ideia básica daquele livro, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Você não cria projetos para Deus. Deus já tem os seus projetos. Deus já tem tudo que Ele quer realizar na tua cidade, na sua igreja, né? A gente não inventa projetos. Os projetos são de Deus. O que nós temos que fazer? Ter sensibilidade para perceber os projetos de Deus e nos unirmos a esse projeto. E aí, a Bíblia fala assim, é Ele que opera em vós, tanto querer quanto o efetuar. Colossenses 2:13. É Ele que opera em vós. Então, se busca em oração, se busca na palavra, e aquilo que brotar no teu coração buscando, você vai entender que é vontade do Senhor. Assim como um pregador, ele ora, ele lê a palavra, e quando brota aquela palavra, aquela motivação no coração dele, ele vai entender que aquilo é a palavra da semana para ele pregar à igreja. Ok? Muito bem. Deus já tem seus projetos, procure se unir a Ele, ter sensibilidade para perceber como Deus está agindo e como Deus quer que você haja o projeto dele, a vontade dele. Quinta, que na verdade é a oitava, não é isso? 24:28. O resultado natural de quem foi impactado por uma palavra é a divulgação do fato. Rebeca, quando viu a situação, meu irmão, quando ela percebeu, ela foi impactada e já foi contar. Meu irmão, Você foi impactado pelo Evangelho? O natural de quem foi impactado pelo Evangelho foi transformado, conhecer o Evangelho e divulgar. Meu irmão, se você não prega o Evangelho, se você não divulga o Evangelho, tem alguma coisa errada contigo, meu irmão. Minha irmã, impacto. Quem tem experiência, compartilha experiência. Às vezes um acidentezinho, você está na rua, aí aconteceu um acidente, um cachorro foi atropelado. Houve um barraco lá, uma briga no ônibus, alguma coisa incomum, já chega em casa, já sai contando. Tudo que é incomum, tudo que nos impacta, tudo aquilo que mexe com o incomum, cria em nós naturalmente um desejo de compartilhar. Amigo, se você não compartilha o Evangelho, isso é sinal claro que esse Evangelho não impactou a tua vida, não mexeu, não fez nada diferente da tua vida, rapaz. Pensa nesse negócio aí. Muito bem, sexto, que na verdade é o nono, 24:33, parece que Eliezer fez propósito de jejum, não tenho certeza. Eu não vou comer, não. Enquanto eu não contar tudo, eu não vou comer. Parece que ele fez jejum ali. E jejum, meu irmão, independente que você entenda que está isso no texto, não, é uma ferramenta que nós podemos usar para entender a vontade de Deus, para cumprir alguma missão que Deus nos deu. Jejum é uma das ferramentas válidas até nos dias de hoje. 9 aplicações básicas para a sua vida, para a minha vida. 9 nesta linda passagem, experiência da história de Isaac. É a primeira parte só. Na segunda parte, nós podemos nos aprofundar cada vez mais nessa questão desse ensino e com a sua contribuição. Então é isso. Se inscreva. Já deu seu like aqui no nosso canal? Ali, aqui embaixo, aqui, isso é importantíssimo. Estou gostando. Aperte o sininho de notificação. Aí você vai estar sempre recebendo a nossa notificação, ok? E isso não dura mais de 10 segundos, ok? Se você quiser fazer parte de um grupo de Zap, que eu estou mandando o link todos os dias, tem pessoa que está com dificuldade de encontrar o estudiário no meu canal aqui, porque tem muitos vídeos, fica perdido. Eu criei um grupo de Zap específico para receber só o link todos os dias e só clicar em cima e ir direto para o estudo. Se você quiser fazer parte desse grupo, você pode fazer parte, tá? 21, Rio de Janeiro, onde eu moro, Nova Iguaçu, 21, meu celular 98 091 98 01, ok? Aqui, Pastor René Ricardo,
Pense nestas coisas e que Deus nos abençoe.